e quero compartilhar um pouquinho, refletir com vocês um pouco sobre forecasting. Um pouco sobre esse ponto tão relevante para a cadeia de supply, né? Na verdade, se a gente for pensar sobre a ótica de forecasting, todo o desdobramento do planejamento, todo o planejamento de fato da cadeia como um todo, parte de um número que é quanto que o mercado vai demandar daquele produto. E a partir deste número demandado, uma série de desdobramentos acontecem em distribuição, em produção, enfim, em todo o processo produtivo e de entrega para atender aquele volume de demanda. Se a gente erra nessa projeção para mais ou para menos, o impacto acumulado dentro da cadeia é bastante grande. Então eu queria refletir um pouquinho nas dificuldades de encontrar esse número mais preciso, na dificuldade de fazer essa projeção, sob o ponto de vista quantitativo, e como que esse cenário que a gente está vivendo está ficando mais evidente, né? Então vamos lá, vamos começar a abordagem aqui. Importante, a gente vai, eu quero a participação de vocês. Então, em alguns momentos, vão aparecer um QR Code aqui na tela, quero que vocês pluguem e dê são algumas perguntinhas para a gente ter um termômetro da opinião de vocês ao vivo aqui, isso vai ser bastante legal essa troca. E aqui embaixo também, para algumas pessoas, está aparecendo o link, mas fique tranquilo, vai aparecer o QR Code na tela, então fique com o celular ativo ali para a gente fazer essa troca de informações aqui, legal? Então você vai participar aqui comigo. Bom, muita gente confunde forecasting com predição, né? Previsão. E forecasting não é bola de cristal. Eu, como profissional nessa área há muito tempo, não é muito comum receber perguntas do tipo: Rafael, quanto que vai ser o dólar no próximo mês? Rafael, o que você acredita que vai acontecer com a demanda? Como que se o nosso trabalho fosse antever apenas, como que se nós tivéssemos uma bola de cristal e fôssemos requeridos a apenas antever cenários futuros. E não é verdade. Não tem nada mais diferente de forecast do que essa visão de bola de cristal. O Nate Silver coloca muito bem no seu livro, e eu vou deixar o print de alguns livros aqui que eu recomendo para vocês, são livros que, na minha opinião, são bastante bons, esse é um deles. Ele divide muito bem a diferença entre predict and forecast. Predict é aquilo que fazem os adivinhos. Não é profissional, ok? Predizer não é profissional. Profissional é o forecast, que significa planejar em condições de incerteza. Então, o objeto da análise não é o que vai acontecer no futuro, mas sim o quão incerto é aquilo que eu estou antevendo agora. O foco é a incerteza. Estudar a incerteza é o trabalho do profissional de forecast. Perfeito? Então, é muito importante isso. Não há modelo de forecast no mundo, por mais sofisticado que seja capaz de antever com precisão o futuro. Eu consigo antever com um certo grau de incerteza. E o planejamento se dá nas faixas dessa incerteza. A incerteza é o mote principal. Beleza? Então, isso só para contextualizar do que a gente está falando. Nós estamos falando não de adivinhação, estamos falando de forecast. Beleza? Então, falando de forecast, vai aqui a primeira intervenção que eu quero que vocês tenham. Um detalhe, o slide vai estar disponível para vocês depois da palestra, tá? Ia estragar algumas surpresinhas que eu tenho aqui, se você acompanhasse antes. Acompanhe comigo. Então, vamos lá. A primeira pergunta, eu quero saber, na sua opinião, se era possível prever a crise. Então, imagine-se lá em meados de dezembro do ano passado, janeiro desse ano, se é possível a gente ter previsto essa crise antes que ela acontecesse e se preparar melhor para ela. Então vai lá, QR Code na tela, ou o link aqui embaixo para quem estiver aparecendo, mas QR Code é o jeito mais rápido, eu vou fazer aqui junto com vocês. Aparece a perguntinha aqui para mim, eu boto meu ponto de vista, envio, maravilha. Acho que eu fiz junto com vocês para equilibrar a questão do tempo. E a gente vai ver, deixa eu puxar aqui, ao vivo, o cenário acontecer aqui. Então o grafinho vai se mexendo conforme as pessoas vão interagindo aqui com a gente, certo? Maravilha. Então a gente vê aqui aquilo que eu imaginava que aconteceria, né? Opinião dividida, certo? A maioria ali
59% agora, parece legal isso aqui, né? 60% está aumentando ali a parcela da opinião que não era possível prever a crise, contra 40% ali que era possível prever a crise antes. Bacana. Olha só a polêmica, né? Eu imaginei, pela conversa que eu tenho tido com nossos alunos, com as nossas comunidades, em eventos que a gente tem fazendo, é mais ou menos essa sensação dos profissionais da área. A gente tem uma certa divisão de opiniões. Pessoas achando que não era possível, que isso era um cisne negro e que isso era uma situação muito atípica, ou outras, uma série de evidências de que sim, era possível prever a crise. Interessante dizer, e aqui vamos lá para o processo, 2 problemas importantes, né? Antes disso, aqui uma matéria da Exame, de março, defendendo que era possível prever a crise. Afinal, muitos epidemiologistas e outros especialistas em saúde há décadas alertam sobre o perigo de uma pandemia viral. E é verdade. Foram resgatados uma série de papers científicos e jornalísticos dizendo que sim, era possível prever a crise e mostrando do passado como se anteviu essa crise. O problema é que tem dois aspectos interessantes nessa discussão. O primeiro é o viés retrospectivo. Na verdade, a gente está dando a nossa opinião depois do fato consumado, né? Mais precisamente, 4 meses depois de se iniciar o isolamento social obrigatório não, o coletivo aqui no Brasil. E olhando para o passado, sempre a história que a gente tem nos parece mais linear do que de fato foi. Perfeito? A história nos parece muito mais previsível do que no momento que estava acontecendo o problema. Então, embora seja verdade que existiram muitos alertas com relação a isso antecipadamente, na área de saúde isso de fato existiu, ele nos parece mais óbvio agora que a crise aconteceu. No momento, lá em fevereiro, isso não nos parecia tão óbvio. A gente não tem a condição até de dar muita atenção a tudo que se fala, perfeito? Então, olhando para o passado, a gente cai nesse viés retrospectivo. E o segundo problema está no livro do Kaiser Fung. Kaiser diz, esse livro é muito bacaninha de ler, Os Números Governam Sua Vida, que o grande problema na previsão são os falsos positivos. O que isso quer dizer? Que nada adianta, por décadas, os epidemiologistas terem avisado isso, porque não nos disse nunca quando, onde, por quê, com exatidão. Não sei quando vai acontecer. Então é sério que você vai preparar o seu business, o seu negócio, durante décadas para uma pandemia que pode acontecer a qualquer momento, não sei quando? Esse é o grande problema. De nada adianta alertas como esse. Lógico que alguns pensadores vão discordar disso, porque na verdade você tem sim que estar preparado para caos, para eventos raros como esse. A gente vai falar um pouquinho de eventos raros daqui a pouquinho. Mas a grande questão é que o excesso de alerta acaba não servindo para o seu propósito inicial, que é alertar. Aquela velha história, aquela anedotinha que tem, né, do garoto que fica fingindo que está se afogando toda hora e os pais vão lá preocupados e quando de fato acontece que é verdade, ninguém acredita, né? É isso que acontece. Então o fato é que o evento sim era previsível e não era operacionalmente era muito difícil de levar em consideração as previsões que aconteceram. Muito difícil, não impossível. Ok? Vários negócios estavam, sim, preparados e estão surfando na onda do que está acontecendo. Vou dar alguns exemplos durante esse processo. Mas mesmo que fosse previsível, mesmo que não fosse um evento raro e tal, tem 3 elementos que atrapalham o trabalho do previsor. E esses 3 elementos nem sempre estão presentes nos modelos que a gente vê. Eu oriento alunos, a gente discute muito, e esses 3 elementos falham muito em existir na linha de frente da projeção, na linha de frente do SNOP, de quem está trabalhando com o número da projeção, que é a consciência do caos, é a ergodicidade e são os viés cognitivos. E minha palestra é sobre esses 3 pontos. Eu vou falar um pouquinho sobre os 3. A iniciar pelo caos, a iniciar por sistemas complexos. Vamos lá, vem comigo, vamos falar um pouquinho de caos. Eu baixei, semana passada, a previsão de... Eu comecei a brincar com previsão meteorológica, ok? Isso é a previsão que eu baixei no Google, dia 15, para Salvador, Bahia. 26 graus, isso é para quarta-feira, para depois de amanhã. E o que mais me
me chamou a atenção nessa projeção é a probabilidade de chuva. Olha que interessante. 50% de probabilidade de chuva. O que isso significa? Significa assumir publicamente que eu não faço a puta da ideia do que vai acontecer. Concorda? Eu não tenho a menor ideia. 50% de chuva é jogar... assumir publicamente, olha, gente, eu não sei. Pode chover, pode ser que não chova. Agora, como é que um modelo meteorológico, com computadores extremamente robustos, modelos estatísticos bem sofisticados, chega a uma conclusão dessa? Mas chega. Isso é a realidade, isso é o que a gente convive hoje. A projeção meteorológica é muito difícil para 6 horas para frente, imagina para alguns dias. Legal? Agora compara com isso daqui. No mesmo dia eu acessei a Wikipedia para ver quando vai ser o próximo eclipse solar. E vai ser dia 14 de dezembro de 2020. Não é dia 13, entre 13 e 20. É dia 14. Tem uma magnitude de 1.02. Eu não sei o que é essa medição de magnitude, mas 4 casas depois da vírgula é bonito demais, né? Que inveja. E olha que interessante. Nessa província de Arauco, na região de Biobío, uma região muito específica do Chile, a cobertura vai ser de 98,61%. Olha o grau de incerteza. E nessa ilha aí, a cobertura vai ser de 100% durante 57,2 segundos. É muito preciso. Muito preciso. E como é que pode, né? A meteorologia ser tão maluca como essa, que eu não sei de fato se eu tenho que sair da minha casa com guarda-chuva ou não, a certeza é tamanha, e a astronomia é tão precisa. Por que isso acontece? Pensa um pouquinho. Por que é tão diferente esses dois universos de previsão, de forecast? Porque aqui, no primeiro, o cenário é caótico. São muitas variáveis, uma interferindo na outra, caótico. Okay? Sistema complexo. Aqui não. Aqui é altamente previsível. A mudança dos astros acontecem não em segundos, mas em milhares de anos, certo? Nós estamos medindo coisas bastante previsíveis e a gente consegue chegar nesse resultado. A minha pergunta é a seguinte: e no seu caso, que faz projeção de vendas, ou que trabalha com o número, é mais parecido com meteorologia ou com astronomia? Antes fosse a meteorologia. É pior do que meteorologia. É pior. Você trabalha projeção de vendas, de demanda, é um sistema tecnicamente, né, caótico, não linear de segunda ordem. Por que caótico? Porque as variáveis... Eu vou explicar basicamente daqui a pouquinho por que caótico, mas não linear porque pequenas interferências em variáveis afetam o número de maneira grande. E de segunda ordem. Por quê? E aqui que faz do seu problema ser maior do que o do meteorologista. Porque a sua projeção interfere no futuro. O seu número, a hora que você divulga ele, as pessoas reagirão a ele. Então imagina que seu número projetado não atende uma meta de venda. A equipe comercial vai trabalhar diferentemente para que a meta seja atingida. E ao mudar o jeito de trabalhar, ela muda os parâmetros que você usou na sua projeção. Mudou os parâmetros, o seu número deixa de existir, deixa de fazer sentido. Marketing vai reagir ao seu número, porque se seu número não mostra uma projeção equilibrada, compatível com a perspectiva inicial, ele vai reagir ao seu número e vai fazer com que o seu número se auto-faceie. Seu número nasce para morrer. E tem um monte de gente que fica medindo eficácia de projeção com aquele número, né? Quanto acertou, percentual de acerto com relação à projeção. Isso é barbárie, isso não serve para nada. Porque não é isso que vai fazer do seu modelo melhor ou pior. Lembre-se, não estamos tentando prever o futuro, estamos tentando planejar em condição de certeza. Então, se a minha incerteza mostra que minha projeção, continuando todos ceteris paribus, né? Todas as variáveis continuando iguais, se o número não atende, as pessoas vão reagir a ele. E olha que interessante, né? A meteorologia está pouco se lixando para o seu número, concorda? O sol vai nascer e vai interferir nas pressões barométricas, vai fazer chover ou não, independente da sua projeção. No nosso caso, é diferente. Legal? Perfeito. Esse é o tamanho da nhaca, esse é o tamanho do problema. Nós estamos prevendo algo complexo nesse sentido. Mas tem mais uma camada de dificuldade, que é o caos, né? Aqui vai o momento nerd da minha apresentação. Quem assistiu Dark vai entender do que eu estou falando. Quem não assistiu está errando, tem que assistir. É brilhante na minha concepção, porque mostra na essência o que é caótico. E o problema do caótico está na relação causa-efeito. O que é causa, o que é efeito. Não tem nenhum spoiler, essa é a primeira cena da série, mas para quem assistiu sabe qual a explicação
dele estar cometendo esse ato agora? O que causou isso? E aí é maluco, porque o ato dele tomar essa decisão interfere no que levou a fazer ele tomar essa decisão. E na verdade é isso. Mesmo sem tendo viagens no tempo na nossa vida atual, pelo menos eu imagino que não, é isso que acontece. Quer ver um exemplinho? O que acontece em Dark é o que acontece na nossa vida. Veja só. Isso aqui é um arquétipo básico de pensamento complexo, muito conhecido. Pensamento complexo trabalha com arquétipos, né? E veja que interessante. Imagine que você tem uma equipe responsável por projetos, uma equipe de TI, por exemplo, responsável por desenvolvimento de produtos, certo? Então, olha que interessante. Quanto mais projetos ele faz, essa equipe faz, maior a divulgação de trabalho para outros setores. Beleza? O que aumenta, não sei se dá para ver o meu mouse aí, mas o que aumenta a demanda por projetos novos. Então, isso se enlaça, certo? Eu vou ter mais demanda, vou entregar mais projetos entregues vai ter mais divulgação, mais publicidade, eu tenho mais demanda, e isso gera um enlace eterno, certo? Mas, por outro lado, quanto mais projetos está na responsabilidade da equipe, aumenta a carga dos profissionais, certo? Maior estresse do nível dos profissionais. E baixa a qualidade do projeto, porque começa a engargalar um monte de projeto. E se eu entrego projetos com menos qualidade, isso aumenta a demanda por projeto, porque entra retrabalhos. E se aumenta a demanda por projeto, eu vou ter mais quantidade, com mais carga, com mais estresse. E a qualidade é impossível de ser entregue num cenário como esse. Perfeito? Existem mecanismos para se quebrar o arquétipo, onde eu tenho que agir para quebrar, mas enquanto o arquétipo não for quebrado, ele se sustenta. E a pergunta é, o que é causa, o que é efeito aqui nesse arquétipo? A qualidade é causa da maior quantidade ou a maior quantidade é causa da menor qualidade? Não sei. Aliás, não sei. Eu sei que não sei. Porque é um sistema caótico, um sistema complexo. Muda esse sistema para qualquer coisa que você quiser. Então vamos pensar em demanda. Quantidade ofertada ao mercado. Se eu oferto muito, aumenta a minha carga de serviço. Aumenta a minha carga de serviço, o pessoal reage. Baixa a qualidade do serviço. Baixa a qualidade, aumenta a demanda por retrabalho, por resserviço, por atendimento, para quem é nosso aluno, pelo Me Ajude Aí. Ao Me Ajude Aí aumenta a quantidade ofertada no mercado, porque as pessoas gostam do Me Ajude Aí. Então, isso entra num ciclo sem fim, que se eu não quebro o arquétipo, a gente continua com qualidade baixa e demanda crescente. O que é causa, o que é efeito? Não sei. Então, a pergunta de causa e efeito sempre está faldada em sistemas caóticos, como é o nosso de projeção de demanda, do que o cliente vai comprar, a não sei. Porque eu não sei se é a minha promoção que causa a maior demanda ou se é a minha maior demanda que faz causar uma maior visibilidade da minha promoção. Se enlaça e a gente está achando que um grafiquinho de 2 eixos responde, não responde. Não responde. Essa discussão não é de agora. Essa discussão é do século XVIII. Quando de um lado a gente tinha Laplace, com seu demônio de Laplace, seu determinismo clássico, que dizia que a gente conseguiria, tendo computadores sofisticados, a estabelecer as relações de causa e efeito, que o futuro seria totalmente previsível. E do outro lado, David Hume, o expoente do empirismo, né, que depois gera toda a ciência, nasce a partir das ideias fundamentais de David Hume, que o empirismo acaba gerando positivismo, depois o Karl Popper vem falar diferentemente e vem falar da falsibilidade na ciência, enfim. Mas o Hume falava isso daqui. A noção de causa e efeito não é uma propriedade da natureza, mas uma criação humana para ordenar o que, em essência, é desordenado. Nessa batalha entre determinismo e caos, venceu o caos. O cenário é caótico, simplesmente não podemos prever. Com o passar do tempo, isso gera o que chamamos hoje muito claramente de epifenômeno. Epifenômeno é a ilusão de causa e efeito que o nosso cérebro gosta de ter e, na verdade, não tem. E existem esses clássicos, né? Esse é clássico, que até foi na década de 90, isso gerou... Não, década de 90 não, 2006. Isso gerou até uma intervenção de um deputado nos Estados Unidos querendo controlar a demanda de sorvete, porque a maior quantidade de sorvete estava altamente correlacionada com maior quantidade de afogamentos em piscina. Mais sorvete, mais afogamento. E uma linha, na época, política, entendeu, nos Estados Unidos, em alguns locais, que tinha de alguma forma o sorvete estava levando ao maior afogamento em piscina. Isso é verdade, isso não é brincadeira. Quando, na verdade, as pessoas confundem causa com correlação. Não é porque quando eu tenho mais sorvete, eu tenho mais afogamento, que uma coisa está necessariamente gerando a outra. Perfeito?
Na verdade, são dois efeitos da mesma causa. Mais calor, mais sorvete, mais piscina, mais afogamento. Mas quando a gente bota num gráfico assim, parece que tem correlação. A gente faz isso direto nas nossas projeções. Direto. Confunde, não é direto. Confunde, dá explicações simples para coisas muito complexas de serem explicadas. Tá? E aí tem um monte de brincadeira na internet com relação a isso. Por exemplo, número de pessoas que se afogam na piscina, tem alta correlação com filmes que o Nicolas Cage aparece. Se a gente bota aí, quando sobe um, sobe, tá vendo? Mera causa, não tem causa, né? É uma coincidência numérica apenas, uma brincadeira, mas que se você põe num gráfico, isso é óbvio que é uma falsa correlação, uma correlação espúria, mas na nossa realidade não é tão óbvio coisas que acontecem toda hora. Ou carros japoneses vendidos nos Estados Unidos correlacionado com suicídio. Então, quanto maior carros vendidos japoneses, maior suicídio. Você pode explicar pode tecer uma explicação muito razoável para isso, que ela é falsa. A explicação não existe. Você procura a explicação depois. Tem um artigo no LinkedIn que eu li, de um amigo meu, do Tadeu Pagliuso, eu li esses dias, que está refletindo sobre o seguinte: a situação que nós estamos vivendo por conta do vírus é efeito ou é causa? Ou será que o vírus, a pandemia surgiu por conta do way of life, da maneira como estamos vivendo? O que é causa do quê? É difícil prever, porque estamos num cenário caótico. Legal? Esse é o primeiro aspecto que determina, que atrapalha a nossa vida. O quanto a gente acha que o caos é mais determinista e acaba prevendo um monte de coisa que não dá para prever, de fato, certo? O segundo, a brincadeirinha da ergodicidade. Vamos lá. Telinha aqui. Eventos passados são bons preditores do futuro? O que vocês acham? Olhando o passado, é uma boa maneira de prever o que vai acontecer no futuro? Vamos aqui, eu vou dar minha opinião aqui. Legal. Já dei, então o tempo acho que está razoável para vocês chegarem lá. Aí eu vou pôr aqui na minha... Deixa eu achar aqui. Vamos para a pergunta 2. Tá indo, ó. Cada bolinha aí é um de vocês dando a sua opinião. Legal? A bolinha tá indo lá, ó, que bacana. Bacana. Aí tá dando uma prevalência maior em sim, né? Só que ainda tá dando um número grande de não, em 20% ali, achando que não dá para olhar para o passado. Interessante, hein? Achei que seria mais massacradora a vantagem do sim ali. Mas temos ainda 19% de não. Beleza, 80-20. 80-20. Fantástico. Bom, essa corrente de pensamento, essa dúvida ainda existe. Legal? Ainda existe. E isso é ergodicidade. Ergodicidade é essa pergunta. Probabilidade passada se aplica a eventos futuros? Tem uma linha de pensamento que não. Então diz que o mundo é não ergódico. E uma linha de pensamento que sim, que dá para olhar para o passado, que sim. Tem uma corrente pós-keynesiana de pensamento econômico que diz que é não ergódico. Lembra-se que Keynes nasceu depois da crise de 29. E houve essa tendência científica na época de deixar de olhar para o passado porque o passado não foi capaz de prever a crise de 29. Eu acho que nós vamos viver algo parecido no pós-crise, ok? Porque, de fato, a maioria das ferramentas não foi capaz de prever o que está acontecendo conosco, não foi capaz de prever a pandemia, certo? O que eu quero dizer é que as duas correntes existem e há uma dúvida com relação a isso. E para te mostrar como muita coisa dá para prever, quero fazer uma brincadeira aqui. Vamos lá, na tela, eu quero saber o primeiro dígito da sua residência. Então, eu moro na rua, 1800. Então, o primeiro dígito é o 1000, do 1800. Eu moro na rua tal, 420. Então, o primeiro dígito é o 4, dos 420. Certo? Eu quero saber, na realidade, qual que é o primeiro dígito da sua residência. Vou colocar minha resposta aqui. Vamos ver o que dá. Certo? Vamos ver o que dá. A pergunta 3. Todo mundo indo ali. Beleza. 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 Estamos chegando ali cerca de 26%, 28%, 29%, 30% ali no 1. Interessante. 96 pessoas é um número não muito grande para projeções assim, mas está chegando onde eu queria. Bom,
Eu previ esse número, pessoal. Eu previ que 1 e 2 seriam os dois vencedores, como número de início, e que seria próximo de 30% ali no 1. Como assim, Rafael? Eu previ. Quer ver como eu previ? Vou te provar que eu previ. Está aqui. Essa distribuição do primeiro dígito. Isso é chamado de lei de Penford. Se eu tivesse 1000 pessoas, eu teria exatamente isso. E eu aposto com você que se tivéssemos 1000 pessoas, seria exatamente isso respondendo. Nós temos bastante gente que não está respondendo. Nossa audiência está muito maior. Mas isso é altamente previsível. É uma lei de Penford. Tá? O primeiro dígito de qualquer volume, o primeiro dígito de notas fiscais que você tem no sistema, a maioria tem que ser começada com o dígito 1. Como assim, Rafael? Depois assistam, analisem lei de Penford. Isso é verdade, isso é real, isso aconteceu aqui. Beleza? Mas nem tudo é previsível como a lei de Penford. Imagine que eu tenho um histórico aqui, volume de máquinas, eu faço um traço cenário para frente, dá esse cenário aqui, mas o que acontece pode ser isso daqui. Beleza? Isso é uma visão ergódica de mundo, isso é uma visão não ergódica de mundo. E aí, Rafael, dá para prever ou não dá? Eu gosto da frase do Taleb. E igual os 4 livros do Taleb são sensacionais para mim. Está no livro 1 dele, no Ditos pelo Acaso. Ele diz o seguinte: como cético, rejeito terminantemente as séries temporais do passado como indicações de desempenho futuro. Preciso de muito mais dados. Minha principal razão disso é o evento raro. Porque o evento raro não está no passado. O evento raro está só no futuro. Somente um tempo prolongado e muito prolongado faz com que tudo vire não ergódico. Beleza? As histórias nos ensinam que, de fato, o que é imprevisível acontece, mas é história de longuíssimo prazo e não de curto prazo. Ninguém vai pegar uma base de dados de 1918 para projetar a sua demanda. Isso não existe, nem existia sua empresa nessa época, mas o evento importante está em 1918 e não aqui, porque o evento importante é assimétrico. O evento importante, veja aqui, ó, que se o mercado sobe com uma alta probabilidade de subir, então ele vai subindo devagarinho, mas quando cai, ele te leva lá e fale a sua empresa. É o que ele chama de cisne negro. Embora essa situação, o próprio Taleb disse que não é um cisne negro, porque na opinião dele era altamente previsível. Essa assimetria leva com que nossos modelos não precisariam estar tão preocupados com o curtíssimo prazo, mas sim com identificar aquele evento raro e se preparar para ele. A gente fica cego a ele porque, na maioria das vezes, estamos trabalhando com modelos ergódicos e não ergódicos. Beleza? Para você pensar. E por último, para terminar, o terceiro ponto são os viés cognitivos. Aqui daria outra palestra, outro mundo, que o Kahneman, daquele livro Rápido e Devagar, é o grande expoente daqui, mas tem alguns que eu preciso falar, que está acontecendo diariamente. E nos nossos modelos eu tenho certeza que está impactando. Por exemplo, o viés de confirmação. É o buscar, o seu dar atenção inconscientemente a dados que sustentam nossas crenças. Porque se você acredita que a cloroquina vai ter um desempenho positivo, você acaba dando mais ênfase para os estudos que conformem, mesmo com uma amostra pequena, que dizem isso. E os estudos que dizem o contrário acabam passando meio que despercebido por ti. E o inverso é verdadeiro. Se você está com um chapéuzinho do não funciona, o estudo bom que funciona vai fazer você ignorar. Quando a gente trabalha com projeção, isso acontece toda hora. Um determinado concorrente vai entrar no nosso mercado. Então, se você acredita nisso já internamente, isso vai impactar o seu modelo, porque o modelo, no final das contas, passa pelo filtro humano. Tem o viés do sobrevivente, que quem conta a história é quem venceu. Então, você não acha um livro Como Fracassei em 20 dias. Você acha um livro Como Ter Sucesso em 20 dias. Aplique essa técnica. Certo? Quem conta a história foi quem sobreviveu. E, na verdade, as grandes lições não estão lá. Estão em quem não sobreviveu. E isso interfere no seu modelo, porque está baseando em premissas de quem sobreviveu à crise passada. E não em premissas de quem não sobreviveu à crise passada. A versão a perda, só para citar o terceiro, a perda de março que o seu negócio deve ter tido, deve ter te impactado tão fortemente que seus modelos futuros serão naturalmente mais conservadores. E é a mesma pessoa fazendo, as mesmas fórmulas matemáticas fazendo, mas você será mais conservador, porque isso interferiu emocionalmente na sua projeção. Beleza? E, Rafael, como que eu faço, então? Toda essa problemática que você me trouxe me ajuda a ser um melhor planejador? Considere as 3 situações. Estudem mais sobre essas 3, porque aqui foi apenas um passando, né? Mas
tenha consciência de que o cenário é caótico, de que há ergodicidade, nem todos os eventos relevantes estão no seu modelo matemático, você tem que pensar fora dele, e você não está imune a viés cognitivos. Ele vai acontecer. Legal? Bom, a gente fala sobre isso em diversos cursos do nosso portfólio. Basicamente, projeção de demanda está muito intensa no MBA. O MBA de Supply tem todo um módulo para isso. Na pós-graduação, Master em Logística. Na capacitação em Supply, que a gente tem 2 aulas grátis lá. Estamos com 15% de desconto no MBA. Então, está aqui embaixo, a nossa equipe está à disposição para falar com vocês, para já fazermos pocket sessions sobre o MBA, para falarmos mais sobre esses produtos. Eu estou à disposição para continuarmos essas conversas. Só marcar lá na agenda, as meninas me acionam por aqui. Legal? E a gente pode continuar esse bate-papo depois. Muito obrigado, está aqui o último QR Code ao meu LinkedIn. Vamos manter contato por lá. E é isso. Aí eu volto com o Davi, aí bem em cima do meu tempo.